Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia de futebol na televisão. E dois grandes jogos. Principalmente um aqui pertinho. Flamengo e Atlético Paranaense. Vai sair o fogo. Flamengo é time de camisa. E dependendo do resultado, a decisão vai para o Maracanã. O Flamengo tem que sair vivo hoje à noite de Curitiba. É um programa imperdível para quem gosta de futebol. Como andam como está a expectativa quanto à eleição do ano que vem? Como é que estão os candidatos? Qual a cotação dos candidatos? Nesse primeiro bloco eu vou comentar e revelar como estão as candidaturas aqui em Joinville e outras perguntas feitas pela pesquisa FHB, o grupo empresarial FHB de Blumenau, que fez uma pesquisa de 1º de novembro a 2 de novembro, aqui em Joinville, ouvindo 2.300 pessoas. E eu acompanho essa pesquisa FHB desde a eleição passada. E lhes confesso que o erro foi de todas as pesquisas, mas o FHB identificou a subida vertiginosa e a consequente queda do candidato Kennedy e a subida do candidato Udo. Vou começar pela avaliação da atual administração. Foi perguntado como você avalia a atual administração. E no que se refere a ótimo, a administração municipal teve 9 e a administração estadual teve 7. Percebe-se aqui um aumento no conceito ótimo, um aumento já que em agosto era 6%, e em novembro acabou ficando com 9%. E agora, aquilo que eu considero a maior surpresa nessa pesquisa, repito, 2.300 pessoas ouvidas em todos os bairros de Joinville. Posição para candidato a deputado estadual. Não vou citar os percentuais, apenas a colocação de cada um deles. Lidera a pesquisa o candidato Kennedy Nunes, com uma folga em relação ao segundo colocado, 2 pontos percentuais, que é o deputado Darcy de Matos. Em terceiro lugar, aparece o deputado Nilson Gonçalves. Isso comprova o que eu venho escrevendo e falando aqui, de que os três candidatos à reeleição, o Nilson, o Darcy e o Kennedy, têm suas eleições praticamente garantidas. Além da boa votação que eles terão aqui em Joinville, eles têm votos fora daqui. Por exemplo, o Nilson Gonçalves tem um programa de grande audiência e o Nilson é um apresentador de televisão muito carismático e a televisão, o programa dele é captado em Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, além de todo o norte catarinense. E aqui o Nilson faz um trabalho social muito grande com a Casa Amarela. Deputado Kennedy Nunes, nem se fala, foi candidato recente a prefeito, deve ser o candidato mais votado aqui em Joinville por essa condição e além disso tem a Assembleia de Deus, que tem ramificações em todos os municípios do estado. E na última eleição, o Kennedy já fez grande votação fora e deve repetir no próximo ano. E o deputado Darcy de Matos tem trabalho prestado, é deputado de muitos segmentos importantes, como a indústria fumageira, como as indústrias de transportes rodoviários, a UDESC, ele é um deputado que defende, que acompanha os projetos da UDESC, até dos produtores de mel de abelha aqui de Santa Catarina. Então, são entidades que têm vínculos com todo o estado. E ele tem feito um bom trabalho. Garanto que os três estarão lá na Assembleia, continuarão na Assembleia Legislativa. Agora, vamos saber quem pode acompanhá-los. Em quarto lugar,
João Carlos Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores, apenas 2 percentuais abaixo do deputado Nilson Gonçalves. Aliás, antes do João Carlos, perdão, o Patrício Destro o Patrício Destro em terceiro lugar. Em quarto lugar, o presidente da Câmara, João Carlos Gonçalves, com 2 pontos percentuais abaixo do Patrício Destro. Em quinto lugar, 2 surpresas. Vou começar pelas damas. Estão empatados com o mesmo percentual. Apenas para uma ideia do senhor telespectador, a metade do percentual do vereador João Carlos Gonçalves, mas mesmo assim significativo. A Simone Chiram, atual secretária de Desenvolvimento Regional, e o vereador Rodrigo Tomasi. Depois vem Sandro Silva, Fábio D'Alonso, Sidney Sábel. E são os mais votados. Enquanto, em relação à rejeição, o que tem maior rejeição é o deputado Nilson Gonçalves, seguido do Maicon César, que não teve nenhum voto, mas teve apenas 8 pontos percentual elevado de rejeição. E em terceiro, o Sandro Silva, em termos de rejeição. Agora, em qual desses candidatos você votaria hoje para a Câmara Federal? Uma surpresa. O primeiro lugar, surpresa não, ex-prefeito Marco Tebaldi, segundo lugar, o deputado Mauro Mariani, e em terceiro lugar, Carlito Merz, com o mesmo percentual de um estreante na política, que tem, dentre os mais apontados aqui na pesquisa, o que tem a menor rejeição, que é o ex-reitor da Univille, o Paulo Ivo Quento, que é, na minha opinião, a surpresa desta pesquisa. Outra surpresa aqui é o jornalista Leonel Camazão, com um percentual significativo, dada a sua votação anterior. Ele está, por exemplo, na frente do ex-deputado José Carlos Vieira. E quanto ao governo do estado, aqui em Joinville, a liderança é de Espiridião Amin. E segundo lugar, do governador Raimundo Colombo. E terceiro lugar, Paulo Bauer. E em quarto, alguém que não é candidato ao governo, o senador Luiz Henrique da Silveira. Pesquisa para presidente, a Dilma está muito bem em Joinville, obrigado. E agora, para o Senado Federal, a liderança é de Eduardo Pinho Moreira, com 21% dos votos. Aliás, isso é rejeição. Aceitação para o Senado, Ideli Salvati, 21%. E depois o Ângelo Amin, bem abaixo. Depois do intervalo, continuamos comentando com essa pesquisa da FHB, que, repito, foi feita em Joinville, dia 1º e 2 de novembro, ouvindo 2.300 pessoas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Muito bem, 2 perguntas fora do contexto eleitoral que foi perguntado na pesquisa do Instituto FHB. Você que votou em Udo Deller na última eleição a prefeito, foram 300 pessoas consultadas que receberam essa pergunta e que, evidentemente, que responderam que votaram no prefeito Udo Deller. Você que votou na última eleição em Udo Deller, votaria novamente, 73%. Não voto mais, 24%. Em qual desses, e aqui apresento uma relação de nomes, você confia mais?
Luiz Henrique, Colombo e Dilma. O maior percentual, evidentemente, confia mais em Luiz Henrique da Silveira, com o triplo do percentual de Colombo em segundo lugar e da Dilma em terceiro lugar. Outra pergunta aqui, com relação à criação da Guarda Municipal, 83% se declararam favoráveis e apenas 16% contra. Para terminarmos, uma pergunta aqui interessante. Com relação a essas instituições, em qual você confia mais? E aqui eles falaram: Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Confio muito. Como não se trata de interesse eleitoral, eu vou citar os percentuais aqui. Confio muito. Polícia Civil, 43%. Polícia Militar, 41%. Polícia Federal, 67%. Não confio, 26% na Polícia Civil, 38% Polícia Militar e 21% da Polícia Federal. São essas pesquisas com relação a alguns pontos importantes aqui da nossa cidade. O radialista Osni Martins, em seu programa de rádio, eu não ouvi, mas me contaram, me falaram, comentaram, inclusive até em mensagem na rede social, perguntando se era verdade, declarou de que o Sérgio Ferreira estaria saindo da Fundação Cultural. Outros já me falaram que ele acrescentou o nome do Aldo Borges da Fundema como provável saída. Hoje, no seu Twitter, o prefeito chama isso de boatos e garante que reforma no secretariado só a partir do início do ano que vem. É a palavra oficial do prefeito. Mas, se não foi fogo, o que o Osni falou foi realmente fumaça. O fogo deve aparecer em janeiro. Informações que tenho é de que o radialista está muito bem informado. Não quanto ao tempo, mas está muito bem informado com relação à futura mudança no secretariado que acontecerá no início do próximo ano. Hoje pela manhã falei por telefone com o secretário de Comunicação, Marco Aurélio Braga, que é o centroavante do nosso time lá no Campeonato da Imprensa. Aliás, temos um jogo às 8 horas da manhã do próximo domingo. Haja concentração. E o Marco deve ser o desfalque do time, já que ele está com dores nas costas depois que viajou lá para o sul do estado do Rio Grande do Sul. O prefeito viajou, ficou uma semana fora e Marco aproveitou para ir até a sua cidade, lá no Rio Grande, na cidade de Rio Grande, visitar a sua mãe e os seus familiares. Tenham todos uma boa noite, voltamos amanhã aqui com o programa Os Colunistas. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.